E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleison do canal Programador Excel VBA e na aula de hoje vamos dar continuidade à consolidação de dados de um arquivo para um outro arquivo, certo? Então vamos lá para a gente concluir esse projeto. Então, a aula passada, se vocês bem recordam, vou clicar aqui no símbolo do Excel, vou executar aqui a minha macro e observe que ele vai me dar subscrito fora do intervalo, certo? Então, esse subscrito fora do intervalo basicamente é o seguinte, ó. Porque, como o próprio nome já sugere, eu estou fora do intervalo, certo? E o subscrito aqui, no caso, é a minha rotina. Então, clicar aqui em depurar e ele me mostra aqui a linha de comando. Ó. Observe que a minha extração de dados OS-JAN XLSX, ele está fazendo essa procura, certo? Porém, é o seguinte, esse arquivo OS-JAN, ele está fechado, se vocês bem me entendem. Tanto é que esse arquivo que eu estou fazendo a extração dos dados, ele está salvo aqui dentro dessa pasta aqui, ó, ordem de serviço. E está aqui o arquivo, ó, OS-JAN, certo? Ou seja, para ter acesso a ele, eu primeiro, obviamente, tenho que abri-lo, certo? Para poder acessar os seus dados e, obviamente, no final do código, o fecho, perfeito? Então, conforme foi feita aqui a programação, aqui eu estou apenas acessando já os dados do arquivo como se tivesse aberto. Ou seja, eu acabei esquecendo, obviamente, da linha de comando para acessar o arquivo, ou seja, para abrir o arquivo. Então, vou parar aqui o código. E aqui antes do until, aí eu coloco a nossa linha de comando, certo? Então, vou botar aqui o workbooks.open, ou seja, estou abrindo aqui, certo? E aqui eu informo qual é o arquivo que eu quero abrir, ó, workbooks, ou seja, coleção de livros, open, ou seja, vou abrir uma coleção de livros. E qual é a coleção de livros que eu quero abrir, certo? Eu quero abrir a coleção de livros que tiver no meu thisworkbook.pet. Ou seja, esse thisworkbook.pet é o caminho deste arquivo, certo? Lembre-se o seguinte, voltando aqui, ó, este arquivo, vou mostrar aqui na pasta. O arquivo que eu estou manipulando é esse aqui, ó, consolidação de OS versão 2.0. Ele está, obviamente, uma pasta. Ele está dentro de uma pasta solto, certo? E o arquivo que eu quero extrair está dentro da pasta ordem de serviço. Então, com aquele comando lá até o momento, eu estou capturando o caminho deste arquivo, perfeito? Porém, vou concatenar este caminho com o nome da pasta e, obviamente, vai dizer que o arquivo que eu quero está dentro desta pasta, certo? Como é que eu faço isso? Então, vamos aqui para o nosso código novamente. Então, até aqui eu estou capturando o caminho que está salvo este arquivo que eu estou manipulando, perfeito? Depois disso, eu concateno com aspas duplas, barra, e eu informo o nome da minha pasta, certo? Vou voltar aqui novamente, ó. Vou copiar aqui o nome da pasta para não sair nada errado, certo? Copiei lá, colei aqui. Então, este é o nome da minha pasta, onde está salvo o arquivo que eu quero manipular. Barra novamente e fecho aspas duplas. Essa barra aqui, se vocês bem sabem, obviamente é para que eu possa estar dizendo que eu quero acessar o que tiver dentro desta pasta, perfeito? Feito isso, eu novamente concateno com quem? Com a minha variável extração dados, arquivos. E fecho o meu parênteses. Apenas isso, ó. Perfeito? Obviamente, se eu tiver digitado tudo certo, está funcionando. Então, vamos executar agora, ó. Vou clicar aqui em consolidação de dados. Observe que nada tem aqui até o momento, certo? Consolidado. Vou clicar agora. E observe que agora sim ele abriu o arquivo, certo? Ele só não abriu de forma direta porque o arquivo osjan.xlsx tem senha, certo? Então eu sou obrigado aqui a colocar a senha, ó, 1, 2, 3, ou por outra, eu posso clicar aqui em somente leitura, que ele vai executar a ação que eu quero. Vou clicar aqui o OK e não vou fazer mais nada. E observe que ele foi lá, ó, dados exportados. Vou dar o OK e vamos verificar o que ele exportou para o meu DB consolidado.
Observe que ele exportou apenas a coluna A e a coluna B, porque, se vocês verem aqui no código, ó, foi as duas linhas de comando que eu fiz até o momento. Ó, extração de dados arquivos e o no, que é a data e hora atual, certo? Ou seja, na coluna A, que é a minha coluna 1, ele exportou o nome do arquivo em cada célula que eu quero que ele traga, perfeito? Então, ele exportou tudo da OS janeiro. E trouxe a data que foi exportada. Por que ele fez 29 vezes, certo? Porque ele fez a contagem de quantos registros eu tenho lá na OS janeiro, certo? E lá eu tenho 29 registros, perfeito? Obviamente não trouxe para as colunas aqui laterais, porque eu não exportei os dados. É o que a gente vai fazer agora. Ó. Visual Basic. Dou um Enter aqui. E o que eu faço agora? Ó? Muito simples. Ó. Vou copiar este comando até aqui. Ctrl C. Ctrl V. Vou colocar igual. Obviamente eu vou mudar aqui o número da coluna, certo? Que agora eu quero a coluna 3. A minha coluna 3 do meu DB consolidada vai receber o que tiver após o sinal de igualdade. E o que vai estar após esse sinal de igualdade? Vai estar o seguinte, ó. Vai estar o meu work books. Eu informo qual é o nome da minha coleção, que no caso é a minha variável arquivo, extração dados, arquivos, fecho o meu parênteses, ponto, sheets. Eu informo qual é a guia da minha extração de dados arquivos, certo? Que no meu caso é a sheets 1, ou seja, a minha primeira guia, onde tem os dados que eu quero que traga para a minha DB consolidada, perfeito? Obviamente aqui eu coloco o ponto, cells, eu informo a minha variável linha, eu dei o nome dela linha 2, e eu informo qual é a coluna que eu quero que traga os dados, certo? Eu quero a coluna 2. Fecho o meu parênteses, ponto value. Perfeito? Então, só reforçando aqui, ó, dislocbook.sheets, db consolidada.cells, linha 3. Essa linha 3 é o nome da minha variável, coluna 3, certo? Ou seja, na minha coluna 3, aqui da minha DB consolidada, que é a minha coluna data, eu quero que ele traga a data deste arquivo aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês, novamente. Já está aberto. Perdão. No caso aqui eu abri aqui o arquivo errado. Eu vou querer que ele traga os dados aqui da coluna 3. Vou mostrar aqui para vocês. Da coluna 2, certo? Do OS Jan. Então, os valores da coluna OS Jan, que é a coluna 2, que é a minha coluna B, vão estar sendo atribuídos à minha coluna 3 da minha DB consolidada, perfeito? Vou clicar aqui em Visual Basic. Como eu abri o arquivo aqui de forma errada, infelizmente ele apagou o que eu tinha feito, perfeito? Então, infelizmente aqui eu vou ter que digitar novamente o comando. Vou dar o Ctrl C aqui para ser mais breve. Vou colocar igual, novamente. O work books, informa aqui a minha extração, dados, arquivos. Fecho o meu parênteses. Ponto sheets. Formo o número da minha guia. Ponto cells, ou seja, minhas células. E eu informo qual é onde é que está o valor que eu quero. Está na minha variável linha 2, que eu chamei ela, na minha coluna 2. Ponto value. Vou dar o Enter. Perfeito, certo? Então, vou copiar esse comando aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou mudar aqui só o número da coluna. Aqui é coluna 3, novamente. Coluna 4. Já estou recebendo aqui a notificação que o vídeo chegou aos 10 minutos, certo? Peço compreensão de vocês. Na próxima aula a gente dá continuidade, perfeito? Então, até o próximo vídeo. Falou!